Você se lembra do disquete? Para muitos que nasceram após 2005, esse dispositivo pode ser apenas um ícone ou símbolo no computador. Mas, para os que vivenciaram sua era, o disquete foi um marco no armazenamento de dados. Agora, surpreendentemente, ele pode estar voltando. Com inovações em armazenamento e segurança e um renascimento de sua relevância em setores específicos, o disquete é novamente objeto de interesse, levando muitos a se perguntarem o que o futuro reserva para essa tecnologia. Vamos explorar em detalhes a trajetória e as inovações desse dispositivo tão nostálgico. Antes de prosseguirmos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no Global Doc. Agora sim, vamos ao vídeo. Muitos jovens, ao verem o ícone de salvar em documentos e programas, podem não saber o que ele representa. Esse ícone popular em computadores e aplicativos nada mais é do que uma versão estilizada do disquete, o dispositivo que, por décadas, foi símbolo de armazenamento portátil fora dos computadores. Antes dos cartões de memória, pendrives ou até mesmo CDs, o disquete era a principal ferramenta para transportar arquivos entre diferentes computadores, servindo como uma solução essencial e inovadora para armazenamento de dados. A origem do disquete. O primeiro disquete foi criado pela IBM em 1967, um período em que o conceito de armazenamento removível ainda era novo. A equipe responsável era liderada por Alan Shugart, e o disquete se baseava na ideia do inventor japonês Yoshiro Nakamatsu. Nakamatsu foi um dos mais prolíficos inventores do Japão, com várias contribuições significativas, incluindo o relógio digital e o taxímetro. Em uma de suas entrevistas, ele afirmou ter desenvolvido o conceito do disquete durante seus anos de estudante na Universidade de Tóquio. No entanto, por dificuldades em encontrar apoio financeiro para a produção em larga escala, Nakamatsu decidiu vender a ideia à IBM, que rapidamente viu o potencial desse dispositivo. Na década de 60, já havia uma necessidade crescente de um dispositivo de armazenamento portátil que pudesse ser removido dos computadores e transportado. Então, a IBM iniciou o projeto, designando David L. Noble para a produção. Após 11 anos de pesquisa e aprimoramentos, a IBM lançou a primeira unidade de disquete em 1971. Esse disquete inicial, chamado The Minnow, tinha capacidade para apenas 80 kilobytes, algo muito modesto comparado aos padrões atuais. Em 1971, a IBM registrou a patente, que só foi concedida 3 anos depois. Nos anos seguintes, o disquete passou por diversas melhorias e variações. De forma resumida, um disquete é um disco de armazenamento magnético selado em uma capa de plástico quadrada. Em sua essência, ele opera de maneira semelhante aos cartões de memória e CDs, mas com uma tecnologia distinta. O disquete utiliza a magnetização para gravar informações, e para que fosse lido ou escrito, exigia uma unidade de disquete acoplada ao computador. Esta unidade era equipada com cabeçotes de leitura e gravação que liam os dados do disco e também permitiam a exclusão de informações para novas gravações. O disquete possuía diversas partes importantes. As cabeças de leitura e gravação, localizadas em ambos os lados do disco, permitiam o registro e a leitura dos dados. A unidade de disquete incluía uma janela protetora para proteger as cabeças quando o disquete não estava em uso. O motor de acionamento, localizado no centro do disquete, girava a 360 rotações por minuto, mantendo o cubo de metal em movimento e permitindo que as cabeças localizassem com precisão os dados armazenados.
Quando os computadores começaram a se popularizar no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, o disquete rapidamente se tornou uma solução prática e acessível para transferir dados. Com ele, era possível transportar arquivos, instalar softwares, fazer backup de dados e até mesmo armazenar jogos. Como alternativa mais barata e compacta ao disco rígido, o disquete era ideal para quem não podia investir em discos internos de alta capacidade. Conforme a tecnologia evoluiu, o disquete foi sendo reduzido em tamanho e aprimorado em capacidade de armazenamento. Nos anos 90, o disquete de 13,5 polegadas, com capacidade de até 1 megabyte e 44 kilobytes, era o modelo padrão. Esse disquete se tornava cada vez mais popular para armazenar uma quantidade moderada de dados, mas, com o surgimento de CDs e pendrives que ofereciam mais espaço e praticidade, ele começou a perder a relevância. Curiosamente, o disquete também foi o vetor de transmissão do primeiro vírus de computador conhecido, chamado Elk Cloner. Em 1982, um adolescente de 15 anos chamado Rick Skrenta desenvolveu o vírus Elk Cloner para o sistema Apple DOS 3.3. Quando alguém inseria um disquete infectado, o vírus era ativado e infectava o computador. Na época, Skrenta considerava o programa uma brincadeira, mas ele acabava infectando qualquer disquete inserido sem uma limpeza completa, propagando-se para outros computadores. Quando o disquete infectado era acessado, a tela exibia uma mensagem divertida, mas que causava bastante frustração. Essa primeira ameaça cibernética marcou o início dos vírus de computador e revelou uma vulnerabilidade nos sistemas de armazenamento da época, que ainda não possuíam mecanismos robustos de defesa. Para muitos, o disquete simboliza uma era de avanços e desafios tecnológicos. O disquete não era apenas utilizado em computadores, ele também foi implementado em câmeras. A Sony foi pioneira com a Sony Mavic FD5, lançada em 1997, uma câmera digital que utilizava disquetes para salvar fotos. A Sony continuou produzindo câmeras com entrada para disquete até o início dos anos 2000, período em que o mercado passou a adotar cartões de memória mais avançados. Outra empresa que investiu no formato foi a Panasonic, com o modelo SD4090, que usava o Super Disc, um disquete com capacidade de 120 MB. O disquete contava com uma função interessante, uma trava física. Ao inserir o disquete no computador, se a trava estivesse ativada, o sistema bloqueava automaticamente a gravação de dados. Essa trava era um recurso de segurança essencial para proteger dados sensíveis e até mesmo para evitar a contaminação por vírus, como o já mencionado Elk Cloner. Quem já guardou um CD antigo sabe o prazer de reencontrá-lo anos depois e revisitar o conteúdo. Mas com o disquete isso seria difícil. Ele possuía uma vida útil relativamente curta, durando em média 5 anos, dependendo das condições de armazenamento. Já os CDs, por exemplo, podem durar até 25 anos. Além disso, o disquete era mais sensível ao ambiente e condições climáticas desfavoráveis podiam danificar permanentemente os dados. O mecanismo magnético também se degradava com o tempo, comprometendo a confiabilidade do armazenamento. Apesar de ter saído de cena para a maioria das pessoas, o disquete ainda é utilizado em setores específicos, como a aviação. Muitas empresas aéreas ainda recorrem ao disquete para o armazenamento de informações e sistemas de aeronaves que foram projetadas décadas atrás e que, portanto, ainda operam com tecnologias da época. Tom Persky, fundador da empresa Flopdisk.com, especializada em comercialização e reciclagem de disquetes, revelou que empresas aéreas são responsáveis por uma grande parte de suas vendas.
Segundo Persky, meus maiores clientes e o lugar de onde vem a maior parte do dinheiro são os usuários industriais, pessoas que ainda utilizam disquetes para obter e transferir dados de máquinas. Persky comenta que metade da frota aérea mundial tem mais de 20 anos e utiliza disquetes em sistemas de manutenção e operação, o que demonstra a resistência e confiabilidade desse dispositivo. Além do setor de aviação, outras indústrias, como a metalúrgica e a têxtil, também utilizam máquinas antigas que ainda dependem de disquetes. O setor médico dos Estados Unidos também preserva essa tecnologia em alguns equipamentos. E não são apenas indústrias que mantêm vivo o uso do disquete. Entusiastas e colecionadores também ajudam a manter a demanda por esses dispositivos. Persky desenvolveu um método de reciclagem em que ele formata e restaura disquetes, tornando-os praticamente novos. Em sua loja, ele também armazena disquetes que considera relíquias. Entre seus exemplares mais notáveis, há um disquete de 8 polegadas que contém uma gravação histórica do debate entre John F. Kennedy e Richard Nixon, durante a campanha presidencial americana de 1960. Esse exemplar demonstra o papel dos disquetes na preservação de registros históricos e culturais. Hoje, o disquete possui vantagens em termos de segurança, pois sua tecnologia offline dificulta o acesso remoto e as invasões cibernéticas. Segundo Persky, os disquetes são muito confiáveis, estáveis e difíceis de hackear. Muitos especialistas em segurança destacam que o disquete é uma alternativa viável para armazenar informações que não devem ser acessadas pela internet, uma medida de proteção para evitar o vazamento de dados e informações sensíveis. Além disso, o disquete permitia o uso de ambos os lados para a gravação, bastando virar o disco, o que dobrava sua capacidade de armazenamento. Esse recurso, chamado de dupla face, era uma solução engenhosa que economiza espaço e proporcionando praticidade aos usuários. Muitos entusiastas afirmam que os dispositivos eletrônicos antigos eram mais duráveis. O disquete se encaixa nessa percepção como uma ferramenta resistente que, embora limitada em capacidade, oferecia segurança e durabilidade em sua época. Ainda hoje, para quem viveu na era dos disquetes, a nostalgia permanece. Lembra daquela sopradinha que resolvia problemas de leitura? Era um truque que muitos utilizavam para reativar um disquete que parecia não estar funcionando. Diante de um cenário em que a segurança digital é uma preocupação crescente, o disquete pode estar encontrando um novo lugar. Ainda que limitado em comparação às tecnologias atuais, ele oferece características únicas de segurança e durabilidade que o tornam interessante para uso em setores específicos. E você, o que acha do retorno dos disquetes? Essa tecnologia realmente merece uma segunda chance? Compartilhe suas opiniões aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo do Global Doc e compartilhar com amigos e familiares. Nos vemos no próximo vídeo.